vamos começar a partir de Filemão 1. Enquanto você abre, vamos lá. Filemão, ele tem uma mensagem que é aproximadamente o resumo do Evangelho. Embora seja uma cartinha bem curta, ela tem como personagens principais 3 homens. Um é Paulo, o próprio escritor, outro é Filemão, o destinatário, e o terceiro é Onésimo. Torno a falar, já que essa igreja está muito fértil, se você tiver mais um filhinho, coloque o nome de Onésimo, deixe a dica. Onésimo, que significa útil. Onésimo era escravo de Filemão. Eu vou entrar um pouquinho nesse conceito de escravatura na Bíblia, mas Onésimo, a priori, era escravo de Filemão. Filemão era um convertido grego que portava uma congregação da Igreja do Senhor na sua casa. Paulo fala disso nos primeiros versículos aqui do livro de Filemão. E existem 2 teses principais sobre Onésimo, que é o personagem cujo qual Paulo está falando na carta que ele destina a Filemão. As 2 teses são, a primeira, Filemão mandou Onésimo até Paulo, quando ele estava preso em Roma, para visitá-lo, e Paulo devolve, e naquele momento Onésimo não era um cristão. Ele conhece Paulo por meio da vida de Paulo, se converte, e quando ele volta com a carta, ele já volta sendo um homem cristão. Essa é a primeira tese. A segunda tese é que Filemão fugiu, ele havia defraudado Onésimo, se baseia nisso porque Paulo fala, olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Então acredita-se que Filemão tinha realizado algum golpe, aliás, que Onésimo tinha realizado algum golpe para Filemão, e agora ele fugiu, na prisão de Roma ele encontra com Paulo, e Paulo manda ele voltar. A história da igreja abraçou ao longo do tempo mais essa segunda interpretação, embora essa primeira interpretação também faça algum sentido. Mas quem pregue, quem entenda, não é um conceito bíblico. A Bíblia, Paulo não especifica, a Bíblia não especifica, mas eu passei para vocês as 2. Você depois, estudando na sua casa, você pode abraçar a que melhor lhe convir. Não se trata de nenhuma heresia, até porque você não vai pregar isso, você só vai citar isso, só pode pregar o que a Bíblia diz. Tá? Então, continuando, a petição principal de Paulo nessa carta é para que Filemão não trate mais Onésimo como um escravo, mas que ele trate Onésimo como um igual. E quando eu penso nisso, irmão, eu lembro que o Evangelho, a palavra do Senhor, é a principal mensagem que nós conhecemos de igualdade. É a palavra do Senhor. O texto bíblico coloca todos no mesmo patamar. Se algumas pessoas acham que homens são melhores que mulheres perante a Bíblia, Paulo coloca todo mundo no mesmo pacote quando diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um somente. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Mas eu gosto do texto, para não falar que eu não falei de flores, né? De Gálatas 3, 28. Se você puder abrir e ler, eu te agradeço. Gálatas 3, 28. Isso. Nem 28. Escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Exatamente. Todos são um em Cristo. Então não há distinção. Esse um, gente, algumas pessoas igualitaristas falam que esse um significa igual. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes, receberam atividades, papéis diferentes. Mas Paulo está falando que agora não há distinção, que todos nós formamos um único corpo. E aí Paulo, por diversas vezes, quando ele fala do corpo, ele fala aos Coríntios, ele fala aos de Éfeso, ele fala... Aí eu sempre pergunto para vocês, né? Se eu pudesse escolher, você prefere cortar um dedinho do pé ou um dedinho da mão? Nenhum dos dois. Os dois são importantes. Aqui é os dois. Já ouviu falar de Adoni-Bezek? Adoni-Bezek? Alguém já ouviu falar de Adoni-Bezek? Adoni-Bezek é um rei do Antigo Testamento, e quando ele tomava uma cidade, ele cortava os dedões do pé e da mão. Por quê? Para que aquela pessoa perdesse o equilíbrio. Qualquer dedo do pé que você corte, do pé no caso, da mão o pessoal tem aquela interpretação mais nova, né?
Fala porque dá a mão para perder a identidade. Não era identidade, porque não se tinha esse sistema de digital que nós temos hoje. Tá? É você pegar o negócio que aconteceu há 5 mil anos atrás e colocar dentro do nosso contexto. Está errado. Mas é porque você perde a habilidade, você deixa de ser destro. Imagina uma pessoa sem o dedão aqui. Você não tem habilidade para pegar muita coisa, para fazer muita coisa. Por isso que ele cortava os polegares das mãos e os dedões dos pés, para que deixasse a pessoa sem equilíbrio e qualquer dedo que você perca no pé, você fica sem equilíbrio e qualquer dedo que você perca nas mãos, você perde mobilidade também. Então, Adoni Bezek, depois você pode dar uma estudada sobre ele. Mas todos nós somos iguais, todos nós. Sabe por quê? Você pode pensar, não, mas eu posso ficar sem essa parte do corpo. Alguém aqui já quebrou alguma parte do corpo? Irmão, eu já quebrei tudo. Mão, pé, dedo, ombro, braço, quase um Frankenstein. Você só percebe que aquela parte é importante quando você quebra. E faz uma falta danada. E no corpo de Cristo são exatamente assim. Todos são importantes. Não há, eu sei que algumas pessoas pensam que o pastor A é mais importante que o membro B. Não há ninguém mais importante que o outro. Todos cumprem uma função no corpo. A diferença é de papel, não de importância. Há irmãos que vão ficar a vida toda nos bastidores. E o nome do Senhor vai ser glorificado pela vida desses irmãos que estão nos bastidores. Eu cresci, e graças a Deus eu tive a oportunidade de crescer, passar grande parte da minha vida, no meio de mulheres de oração. De mulheres que não têm nome. De mulheres que a história não vai se lembrar. Mas eu vou. Eu aprendi a orar com mulheres que não tinham canal no YouTube. Eu aprendi a orar com mulheres que não tinham Instagram, até porque a maioria dessas mulheres morreram, o Instagram nem existia ainda. Não tinham Facebook, não tinham WhatsApp, mas todas elas me ensinaram a orar. Então, oi? E glória... Não entendi, desculpa. Esse é um testemunho para se falar. Eu me lembro que nós íamos ao monte, eu tinha 5, 6 anos, e eu não ia com lençolzinho para dormir. Eu ia para orar. Minha avó não levava lençolzinho, não. Eu já vi muitas crianças, né? Levam os filhos, aí não, fica aqui, bota o colchonetezinho, você vai dormir enquanto eu vou orar. Tinha essa não. Minha avó me botava de joelho, era para orar. E glória a Deus por isso. Mas, tornando para cá, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Todos nós temos a mesma importância. Não há judeu, não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E a mensagem de Paulo para Filemão é: receba Onésimo como um irmão, como um trabalhador como você é. A mesma importância que você tem para mim, Onésimo tem. É isso que Paulo está falando na sua carta. E só para a gente pontuar de forma bem rápida o conceito de escravidão na Bíblia, e só para deixar claro, tá, gente? Porque tem um pessoal que não entende de Bíblia, que nunca leu a Bíblia, que não sabe quanto é 1 mais 1 na Bíblia e acha que tem o direito de falar de Bíblia. Eu acho engraçado que logo no momento que mais se fala de lugar de fala, o pessoal que nunca estudou esse livro se acha no direito de falar desse livro. Quando você vai fazer qualquer crítica, vem um miserável embaixo, não julgueis. Quando você vai apontar qualquer coisa, como teve aquela cantora que apresentava um programa no Sistema Brasileiro de Televisão, e agora se assumiu não cristã, e mesmo assim foi numa igreja cantar. E aí eu fui lá e deixei meu comentário para contribuir, dizendo: se chamou essa fulana para cantar, não é igreja, é clube. E aí... E olha que eu nem fui para causar treta, não. E aí veio a galera do não julgueis embaixo. Eu não respondi ninguém. Veio a galera do não julgueis embaixo. Então, o pessoal que nunca leu a Bíblia se acha no direito de falar sobre ela. Aí, quando a gente vai falar de escravidão, tem um monte de gente engraçada que fala: não, a Bíblia é escravagista, Paulo é escravagista. Irmão, pega um texto que Paulo está falando de pacificidade e falam que Paulo é escravagista. 1 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 7, do verso 20 ao 24, Paulo está falando basicamente sobre status quo. Eu estava ouvindo esses dias, acho que era alguém da escola do discípulo falando sobre isso. Deus não muda a sua cultura. Não! Foi Augusto de Nicodemos que estava falando sobre isso. Sobre Deus não mudar a sua cultura. Deus não muda a cultura de ninguém. Se você é judeu e conheceu a Cristo, você pode continuar sendo judeu, você pode continuar sendo circunciso. Existe, e ele falou, se eu não me engano,
é lá na África, no continente africano, uma cirurgia para o pessoal que fez a circuncisão para retornar a ser incircunciso. E Paulo está ensinando isso. Olha, não precisa. Na cultura em que Deus te salvou, você pode permanecer. É óbvio que a gente não vai ter prática pecaminosa, mas na cultura em que Deus te salvou, você pode permanecer. Se eu era de uma tribo lá dos... Como é que é o nome? Dos rastas. Eu era da tribo dos rastas, Rastafari, aquele cabelão. Agora que eu me converti, não, agora eu sou um homem santo, preciso passar a máquina na cabeça. Não, isso é bobagem. E aí Paulo fala, olha, a partir do verso 20, olha, você que era escravo, continue sendo escravo. E ali, na verdade, a palavra é servo. A melhor tradução é servo. Você que era escravo, na ACF, a tradução mais conhecida da palavra escravo, e não tem problema. Você que era escravo, permaneça sendo escravo. O que Paulo está falando? Continue trabalhando. Você que era assim, continue da forma que você é. A única coisa que a gente não vai fazer é manter prática pecaminosa. Agora, a vida que você leva, você vai continuar levando. É isso que o Paulo está falando. Aí a galera fala, tá vendo? A Bíblia apoia a escravidão. Sem contar que a escravidão da Bíblia em nada se compara aos 500 anos de escravidão no Brasil. Primeiro, que não é uma escravidão baseada em cor da pele. Não era uma escravidão baseada em cor da pele. Existiam três métodos. Mas antes da gente falar disso, eu queria que você abrisse lá em Êxodo 21. Vamos ler do 1 ao 6. Só para a gente falar um pouco desse conceito de escravidão na Bíblia e depois falar dos exemplos mais comuns que aparecem na Bíblia. Êxodo 21, do 1 ao 6. Se andar sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor der a mulher, e ela tiver filhos e filhas com ele, a mulher e seus filhos serão seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo disser expressamente, eu amo meu senhor e minha mulher, e meus filhos não quero sair do corpo, o seu senhor lhe fará perante o juiz, e fará chegar à porta, ou ao beira da porta. O seu senhor e furará a orelha como uma sovela, e ele servirá para sempre. Beleza. Então, é o que o Hélio gosta de falar, já falou aqui na igreja umas 4 vezes, sobre o escravo da orelha furada, o doulos. Mas o que Moisés, lembrando, gente, escravidão, guerra, fome, nada disso é incentivado pela Bíblia. Tudo isso é fruto do pecado, tá? A terra foi amaldiçoada por causa do pecado, ok? Deus orientou, Deus está regulamentando através de Moisés. Como é que funcionava? A pessoa podia ser escrava por miséria, aí se vendia como escrava. A pessoa podia ser escrava para pagar uma dívida. A pessoa podia ser escrava como espólio de guerra. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Mas aí Moisés começa a regulamentar. Como que funciona? Bem, se eu entrei como escravo na casa do meu senhor, eu vou trabalhar para ele 6 anos. No 7º ano, eu vou escolher se eu quero continuar escravo dele ou se eu quero ser um homem livre. E ele tem que me libertar de graça. Então, isso não se parece com a escravidão do Brasil, onde a pessoa nascia escrava e morria escrava. E, torno a falar, por uma questão racial. Isso aqui não tem nada a ver com raça. Segundo ponto, se eu entro casado como escravo, quando eu recebo a libertação, a minha esposa sai junto. Se eu entro solteiro e caso com uma escrava desse senhor, a escrava é do senhor. Eu preciso trabalhar para a minha libertação, eu preciso trabalhar para a libertação dela. Mas eu consigo pagar a libertação dela com o meu tempo de trabalho, dentro da regulamentação de Moisés. Até aqui ficou claro? Isso se assemelha à escravidão que nós conhecemos no Brasil? Absolutamente nada em comum, ok? Então, como que uma pessoa poderia se tornar escravo? Bem, não dá para falar de tudo, mas vou citar os mais comuns. 2 Reis, capítulo 24, é o momento em que Nabucodonosor entra em Judá. E o que ele faz? Ele leva algumas pessoas em cativo para serem seus, então, espólio de guerra. É uma conquista. Ele entrou, conquistou aquele povo, e aquele povo que conquistou, isso acontecia com qualquer reinado, passa a ser escravo de seu dominador. Ok? Ok? Então, primeiro ponto de escravidão.
tornam a falar. Tem a ver com questão racial? Não. Ok. Segunda, para pagamento de dívidas. Se você volta também em 2 Reis capítulo 4, aquela viúva chega diante de Eliseu e fala assim, olha, meu senhor, meu marido, teu servo, é morto. E ele tinha dívida. E agora os credores querem levar os meus para serem... Então, 2 Reis 4. Para serem escravos. Aí aparece o escravo, que passa a ser escravo para pagamento de uma... Para pagamento de uma... De uma... Quando o povo pede um rei, até então, não tinha escravo. Tinha. Escravo não era do rei. Escravo, por exemplo, eu tenho uma fazenda. Nessa minha fazenda eu comprei alguns escravos. Pela lei de Moisés, eu poderia ter aquela pessoa trabalhando para mim durante 6 anos. No 7º ano, ela poderia dizer assim, olha, como Moisés orientou, eu amo o meu Senhor, eu quero continuar trabalhando para ele. Então lhe furam a orelha e agora ele não trabalha por obrigação, e sim por amor. Mas não se assemelha, porque quando a gente fala de escravidão, a gente comete anacronia automaticamente. A gente associa a escravidão no Brasil. Mas é muito mais um servilismo do que uma escravidão, como se fosse um trabalho, um CLT, que é bem parecido com escravidão. Abraão tinha escravos, que eram aqueles 318 lá da Guerra da Universal. Porque quando a gente pensa que Abraão... Quando a gente pensa em Abraão, quando ele sai da casa dele, irmão, sai um grupamento de mais de 600 pessoas. Mais de 600 pessoas saem, junto com Abraão. Então não era apenas Abraão, Sara e meia dúzia de gente, não. Tá bom? Até aqui vocês entenderam, gente? Tentei ser o máximo breve possível, porque a gente ainda nem entrou no texto. Mas vamos entrar no texto agora. Eu queria que, para poupar minha voz por misericórdia, alguém lesse. Pode ler todo, até o 25. E depois a gente volta explicando. Paulo, prisioneiro de Cristo, e Timóteo, nosso Senhor, afirmou o nosso muito amado no colégio de trabalho. E a irmã África, e a nosso companheiro de luta, e a igreja que está na tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre graças ao meu Deus, fazendo menção de ti nas minhas orações. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz e pelo conhecimento de todo o bem que há em vós para com Cristo. Pois tive, irmão, muita alegria e conforto no teu amor, porque os corações dos santos foram renovados por ti. Por isso, se bem que eu tenha muita liberdade em Cristo para te lembrar do que é conveniente. Contudo, prefiro apelar para ti em nome deste amor, sendo como sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro do Cristo. Paulo, eu fionese. Eu te por uma fionese. Eu gerei nas grandes prisões. O qual, outrora, te foi inútil, mas agora é útil a ti e a mim. Eu envio a ele, que é meu próprio coração. Eu quisera ter um perto de mim, para que me servisse em todo lugar nas prisões do meu universo. Mas nada quis fazer sem a tua aprovação, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas da tua espírito vontade. Talvez por isso, eu quiser passar de ti todo tempo, para que o Senhor superasse para sempre. Não mais por sempre, mas um bem certo como um irmão amado. De mim, principalmente, mais ainda de ti. Quer na carne, quer no Senhor. Se for, me tens como teu escolher, recebo como amigo. Se te fez algum mal, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, me escrevo como o próprio filho. Eu o pagarei. Eu não dizer que tu me deves até a tua própria pessoa. Sim, eu me regozijei de ti do Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Eu te escrevo, porque confiado na minha obediência, sabendo que falas ainda mais do que ti. Mas, ao mesmo tempo, também preparo me cuidado, pois espero que me seja concedido tua vossa oração.
Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te saúda, assim como Marcos, ali está Demas comigo, meus companheiros de trabalho. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos? É muito legal. Alguém já assistiu? O livro é bom, embora eu não concorde com tudo que ele fale, o livro é bom. A gente tem que separar a obra do autor. Alguém já viu o filme Matrix? Alguém sabia que o filme Matrix é baseado numa tese socrática? Eu aprendi isso no ensino médio, fiquei encantado. Só o Matrix 1 é bom, o resto é ruim. O último é horrível. Mas depois desse momento de desabafo... Oi? Ah, que isso, fala de Matrix 1 não, vou ficar 6 meses sem ceia. Não, o 1 é bom, o resto não presta. Vamos lá. A teoria prega que você faz as coisas sem saber por que faz. Por exemplo, hoje tem o BRT, né? Mas antigamente, como você fazia para pegar o ônibus? Para o ônibus parar? Por que você fazia sinal? Quem te disse que tem que fazer sinal? Por que o sinal é assim? Por que não é levantando uma perna? Por que não é fazendo careta? A teoria é, a gente faz coisas sem saber por que faz. Aí eu lembrei disso, lendo esse texto, porque geralmente quando o irmão vem aqui à frente, recebe uma oportunidade para louvar, para dar uma saudação, para trazer uma palavra, qual é a primeira coisa que ele faz? Por que ele saúda a igreja? Por causa de Paulo. Nas cartas em que Paulo enviava para as igrejas, ele sempre começava com uma saudação. Por que no final do culto se dá a famosa bênção apostólica, a bênção dos apóstolos? Porque Paulo terminava suas cartas... Tá vendo? A gente tem que ser mais questionador. Por que a gente faz as coisas que a gente está fazendo? Foi quando eu comecei a ser rebelde. Por que eu tenho que participar do corredor de fogo? Por que eu tenho que orar pela vassoura? Por que eu tenho que passar óleo ungido? Por que tem que ter bandeira de Israel na igreja? Por que tem que ter menorá? Aí, se a gente entrar nessa seara, o debate não para. Mas Paulo, assim como todas as suas epístolas, que foi, César? Assim como todas as suas epístolas, agora você sabe por que uma pessoa vem aqui à frente e saúda os irmãos. A culpa é de Paulo. Só que isso é uma mera formalidade, não é um conceito bíblico, não é obrigatório. Como a gente faz? Eu chego na igreja, se estou diante do meu irmão, o que eu falo para ele? Passei na rua, encontrei com um irmão crente, o que eu falo para ele? Paz do Senhor. É um costume, não é pecado, então a gente pode seguir. É um costume. A ordem bíblica é que você vive em paz com seu irmão, não que você o cumprimente com a paz do Senhor. Não adianta você falar a paz do Senhor e não ter paz no seu coração para com seu irmão. Isso é bíblico. O resto é costume. E aí a gente chega aqui, alguns irmãos cristãos piedosos não cumprimentam com a paz do Senhor. Eles só chegam e falam boa noite. A pessoa fica assim, hã? Só boa noite? Não é crente não. Eu sei, eu também já pensei assim. Não dá a paz do Senhor, não é crente. Crente dá a paz do Senhor. Como diria o profeta Tomzão, qual é o cumprimento do crente? Paz do Senhor. Mas, depois dessa aula de filosofia inútil, vamos lá. Do 4 ao 7. Alguém releia, por favor. Sempre por graças a Deus, lembrando de vocês as minhas orações, que eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz e pelo conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem ele claro para a salvação. Irmão, Paulo está falando para Filemão nessa carta que pessoas chegaram diante de Paulo para falar o quanto Filemão tinha alegria no Senhor, o quanto Filemão obedecia e o quanto Filemão amava o povo. Paulo está falando, olha, eu sempre dou graças a Deus porque eu ouço ao vosso respeito sobre a sua fé e sobre o seu amor para com os santos, para com os irmãos. Sempre dou graças a Deus por isso. Então é o líder de Filemão, o pastor de Filemão, escrevendo uma carta para ele falando, olha, quando eu ouço sobre você, eu dou graças a Deus pela sua vida.
Aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Imagine agora que o seu líder vai escrever uma carta para você. E nessa carta, o seu líder ele vai comentar as coisas que ele ouve ao seu respeito. Me responda uma coisa, está começando a pingar. Me responda uma coisa. Qual seria o motivo pelo qual ele agradeceria a Deus pela sua vida? Digamos que Paulo fala: agradeço a Deus pela sua fé e pelo seu amor. Se eu fosse escrever sobre a sua vida, eu diria: sempre agradeço a Deus pelo seu, e o que seria? Qual é o testemunho que as pessoas dão ao seu respeito? Porque o que Paulo está falando não é sobre um alto testemunho de Filemon. O que Paulo está falando, foca aqui, o que Paulo está falando é sobre o que as pessoas falam ao respeito de Filemon. Eu dou graças a Deus pelo que as pessoas falam ao seu respeito. Não vai encher agora não, relaxa, até encher, demora um pouquinho. Sobre o que as pessoas falam sobre Filemon. Aí eu te pergunto, irmão, se a gente fosse cercar os seus colegas de trabalho, se a gente fosse cercar os seus familiares, falar, olha, deem testemunho da vida desse crente, o que seria dito? Vale a reflexão. E aí Paulo, ele continua a história falando assim, olha, Filemon, lá no versículo 8 e 9, eu poderia te exigir que você fizesse o que eu estou te pedindo, mas eu prefiro que você faça por amor. Eu prefiro que você faça por amor. Poderia ser por obrigação, é o que Paulo fala, mas eu prefiro que você faça por amor. E é justamente esse o conceito no nosso relacionamento com Deus. Você quer ver uma coisa? O livro de Apocalipse, no capítulo 2, no seu começo, fala sobre a igreja de Éfeso. No verso 2, a Bíblia fala que a igreja de Éfeso trabalhava arduamente, que aquela igreja não se cansava de trabalhar, aquela igreja era firme no trabalho ao Senhor, aquela igreja não parava. Só que aí chega no verso 4, o Senhor diz que ele tinha alguma coisa contra a igreja de Éfeso. Sabe o que era? Que eles tinham abandonado o primeiro amor, ou seja, eles não amavam como antes. Eles trabalhavam arduamente, mas sem. Não é possível que a gente faça as coisas com muito esforço, mas sem nenhum amor. E Paulo está falando para Filemon, eu poderia te obrigar, mas eu não quero que você faça obrigado, eu quero que você faça por amor. E esse é o conceito do bom líder. O mau líder quer oprimir, o mau líder quer constranger. O bom líder ensina que se você não faz por amor, é melhor que nem faça. Porque para Deus só vale o que você faz, ou o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13. Poderia dar meu corpo para ser queimado, poderia pegar tudo que eu tenho e dar aos pobres, poderia falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tivesse amor. Então esse é o conceito que Paulo está ensinando para Filemon. Eu poderia te obrigar, eu sou teu líder, mas eu prefiro que você faça de bom grado, de boa vontade. Eu prefiro que você faça por amor. E o que Paulo prefere que Filemon faça? Trate Onésimo com bondade, porque Onésimo é para Paulo como um filho na fé. E aí começou a treta, porque as pessoas olharam para esse texto de filho na fé, que Paulo se refere a Onésimo, que Paulo se refere a Timóteo, e começaram a falar sobre o filho espiritual. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito obrigado. Filho na fé, pai na fé é uma coisa. E Paulo fala sobre pai na fé. Pai espiritual é na concorrência. Não é na nossa religião. Tá bom? Então esse negócio de ele é meu pai espiritual, provavelmente, irmão, isso é carência. Você não tem pai espiritual. Teu pai espiritual é Deus. Não é, pastor? Irmão, eu acho que é o verso 12. Vai lá no verso 12, por favor. Tem uma coisa legal aqui, acho que é no 12. Não, 12 não. No 11. Vai lá no 11, por favor. Filemon.
olha só, o nome Onésimo significa o que mesmo? Útil. Aí Paulo fala, olha, Onésimo era inútil. Ou seja, ele não honrava o nome que carregava. É igual muita gente que se diz cristão, mas não segue Cristo. Onésimo era inútil, mas agora ele conheceu o Evangelho. E agora ele é útil para ti, Filemão, e ele também é útil para mim. Gente, nesse pequeno versículo tem uma mensagem maravilhosíssima. O que Paulo está falando é que, quando Paulo fala para Filemão, ele é útil para ti, o que Paulo está falando? Qual era a relação de Onésimo com Filemão? Senhor e servo. Onésimo trabalhava para Filemão. Então o que Paulo está falando? Que a partir de agora, Onésimo será útil. Ou seja, ele vai desempenhar bem o seu papel, seu trabalho. E além de ser útil para Filemão, Onésimo também seria útil para Paulo. E quando Paulo fala que ele seria útil para Paulo, Paulo está falando de quê? Resumindo, a conversão de Onésimo fez com que ele fosse uma bênção no ministério, mas também fez com que ele fosse uma bênção no seu trabalho. A conversão de Onésimo fez com que ele fosse uma bênção para a igreja, mas também fez com que ele fosse uma bênção para a sociedade. A conversão de Onésimo não transformou Onésimo da porta para dentro da igreja, mas transformou Onésimo no lugar onde ele estava. Por isso que o Paulo fala agora, ele era inútil, ele trabalhava mal, ele trabalhava errado, mas a partir de agora ele conheceu o Evangelho, ele vai trabalhar melhor. O Evangelho não transforma a sua vida dentro da igreja, o Evangelho transforma a sua vida e ponto. Você passa a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um funcionário melhor, um amigo melhor, um genro melhor, um sogro melhor, uma sogra melhor. Você tem que ser melhor em todas as coisas, porque o Evangelho está te transformando. Basicamente isso que Paulo está falando para Filemão, nesse versículozinho tão pequeno. Paulo fala assim, olha, com ele eu envio meu coração. Irmão, olha o sentimento que Paulo está manifestando aqui. Estou mandando junto com o Onésimo o meu coração. Eu peguei o costume de falar para as pessoas, te amo com todo o meu coração. Acho que eu nem tenho mais coração de tanto que eu estou falando isso. É costume. Realmente eu amo mesmo. E eu amo. Não quero falar de mim não, só quero falar que eu amo. Irmão, olha o sentimento que Paulo está manifestando por Onésimo. E Paulo, ele fala, olha, Onésimo está levando com ele meu coração. Eu amo Onésimo. Esse é o sentimento, irmão. Se você não tem esse sentimento pelas pessoas, você precisa passar a ter. Parece que as pessoas vão e levam o seu coração. Isso aí mesmo tem que sentir. Paulo fala, olha, eu gostaria de ter Onésimo comigo, mas eu não vou fazer isso sem ter o consentimento. Eu só vou permitir que Onésimo trabalhe aqui, se tu aí permitir. Mas eu não quero te obrigar a permitir. Eu quero que você permita de boa vontade. É isso que Paulo está falando. Irmão, o bom líder, e eu não estou falando de mim, porque eu estou falando para líderes. O bom líder não precisa oprimir ninguém. O bom líder conscientiza. Por que a igreja virou uma sucessão de não pode? Não pode, não pode, não pode, não pode, porque nós perdemos a capacidade de conscientizar e influenciar pessoas. Tem um livro do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sabe qual é uma das figuras que mais aparece ali como um exemplo de influenciador? Jesus Cristo. Ele tinha capacidade de... Do Dale Carnegie? Tem audiobook também, depois você procura na sua casa. É um livro muito bom, é um livro muito bom. Inclusive, se você tem dificuldade de fazer amigos, leia. Pode te ajudar. Se você tem dificuldade de fazer amigos, irmão, o problema não está na sociedade, está em você. Depois desse conselho, vamos voltar para cá. Paulo, ele tinha a possibilidade de obrigar, irmão, de ordenar. E às vezes pode parecer fácil, sabe? É muito fácil a gente chegar aqui e dar uma ordem, mas é muito gostoso. Você que é pai, você entende isso. Acho que agora a Paula, né, Rayane e César também, a nossa irmã Luciene também, já tem os filhos maiores, sabem quão é bom você ver seu filho fazendo as coisas certas sem você precisar dar ordem. Isso é muito bom. Significa que ele entendeu. Ele não está fazendo o que você está mandando, ele está fazendo o que ele entendeu qual é o certo.
Isso é maravilhoso, irmão. Quando eu vejo alguém fazendo isso na igreja, meu coração enche de alegria. E alguém chega a ver um copo, vai lá e pega, cara, me dá vontade de chorar. Meu Deus, glória a Deus, está cuidando das coisas do Senhor. Que bênção. Fico feliz com isso. Sabe? Até porque aquele que só faz quem é mandado é onésimo, inútil. Precisa conhecer o evangelho para ser transformado. Sabe? Esses dias nós estávamos conversando com uma parente e ela estava reclamando de uma pessoa que só faz aquilo que quando recebe ordem. Só faz as coisas quando recebe ordem. Lembra, Paula? Não, só faz se receber ordem. Se ninguém falar, não faz. Não, vai lá e faça. Você sabe o que tem que fazer, faça. Mas não faça por obrigação. Você não é um escravo, você está servindo ao Senhor por amor. Você quer servir a esse Senhor, então você faz as coisas por amor. Amém? Eu gosto muito do verso 15. Paulo fala assim, olha, você perdeu o Onésimo por algum tempo e agora vai ganhá-lo para sempre. Irmão, esse versículo porta uma mensagem. A mensagem da reconciliação do Evangelho está nesse versículo aí. Por algum tempo ele esteve afastado, mas agora, para sempre, vocês caminharão um ao lado do outro. Por quê? Porque agora os dois são crentes. E Paulo está falando da unidade, da reconciliação que o Evangelho propõe na vida daquele que é alcançado. Então esse negócio de eu não suporto ele, eu não suporto ela, eu não quero olhar na cara dele, eu não quero olhar na cara dela, é sintoma de uma pessoa que precisa ser transformado pelo Evangelho. Não estou te dizendo que você precisa ser amigo de todo mundo. Não, claro que não. Eu também não quero ser amigo de todo mundo. Tem muita gente que eu realmente não quero ser amigo. Não quero ser próximo, ter intimidade. Mas eu tenho que olhar no rosto de todo mundo e ter paz. Tenho que olhar no rosto de todo mundo e sentir amor, sabe? E querer que Cristo alcance aquela vida. E quem sabe ser a ferramenta para que Cristo alcance aquela vida. Mas Paulo fala assim para Filemão, fala, olha, ele é teu companheiro na fé agora. Você está diante de um companheiro na fé. Eu nunca fiz isso aqui na igreja. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, não, estou brincando. Vai ser hoje não. Mas esse irmão que está do seu lado aí, irmão, é seu companheiro na fé. O que você entende pela palavra companheiro? E se ficar para trás? Já que caminha junto, se ficar para trás, você faz o quê? Vai embora e ele que se lasque. Ô, corre aí para me alcançar, varão. Eu já estou aqui. Não, vai aqui. Nosso irmão parou. Vamos lá, vamos ajudar. Irmão, pastorado é função do pastor. Pastoreio é função de todos. Todos. Todos cristãos têm a função do pastoreio. Deus te chamou para cuidar de pessoas. Ou você só quer ser cuidado? Não, Deus chamou para cuidar de pessoas. Você tem companheiros na fé. Você não pode virar as costas e abandonar um companheiro na fé seu. É como se você estivesse numa guerra, você viu o seu companheiro de guerra ali, o soldado que está lutando contigo nessa trincheira, ferido, mas você está bom. Aí o que você faz? Sai correndo e deixa ele ferido lá, caído. Rapaz, o problema é teu se tu foi ferido. Eu estou bem, eu vou sair correndo. Soldado que faz isso não ganha medalha. Já viram aquele filme, Até o Último Homem? Filme maravilhoso, né? Que foi? 4 vezes? Tá bom, varão. Nesse pique. Nesse pique. Mas é um filme muito bom. Traz uma mensagem muito boa. Ninguém fica para trás, irmão. Porque a pessoa não é menos importante. Não. Quer dizer, se eu faltar 3 cultos, você me liga. Mas se o irmão Zezinho faltar um culto, você não está nem aí. Você está aí do lado de companheiros da fé, irmão. Está do lado de pessoas que você vai encontrar lá no céu. Então, cuide dos seus irmãos. Eles são seus companheiros. E aí, Paulo entra num trecho, que eu já tenho que terminar, que eu gosto muito, que é a partir do verso 18, se eu não estou enganado. Se ele te deve alguma coisa, Filemão, cobre de mim. Se Onésimo te defraudou, te deu algum prejuízo, Filemão, põe na minha conta. Irmão, Filemão, por não estar servindo, Onésimo, por não estar servindo Filemão, imagina, uma empresa quando falta um funcionário, temos um empresário aqui, quando falta um funcionário lá, desanda. Você vai vender como você venderia?
Você não tem capacidade de atender todo mundo. Então, -1 é muita gente. -1 é muita gente. E agora Onésimo não estava dando lucro, ou, possivelmente, ele ainda tinha dívida para pagar, porque ele era um escravo, ele ainda tinha dívida para pagar com Filemon. Aí Paulo fala assim, vamos fazer o seguinte, agora Onésimo conheceu o Evangelho. Ele vai trabalhar para o Evangelho. Ele não tem condições de pagar a dívida que ele tem contigo. Faz o seguinte, cobra de mim, porque eu tenho crédito contigo. Nem foi o Marco Feliciano que falou isso não, foi Paulo. Cobra de mim, porque eu tenho crédito contigo. Irmão, sabe o que é isso? Isso é o Evangelho. Nós não tínhamos como pagar o preço da nossa escravidão. Mas aí Jesus veio aqui e falou assim para Deus, Pai, eles não têm como pagar. Faz o seguinte, cobra de mim. Paulo está sendo um repetidor da ação de Cristo. A mensagem da graça está aqui. Ele não tem como pagar. Se ele te deve, faz o seguinte, põe na minha conta. É a mensagem do Evangelho aí, irmão. É a graça nesses 2 versículos. Você não tinha como pagar essa conta. Você ia morrer escravo. Mas Jesus virou para o teu dono e falou assim, Pai, cobra de mim. Isso é maravilhoso. Paulo se coloca como mediador de uma dívida que não era dele. Do contrário, Paulo tinha crédito com Filemon. Paulo mesmo fala, porque tu me deve tua vida. Ele tinha crédito com Filemon. Ele fala, não, faz o seguinte, coloca na minha conta, deixa aí, se ele te deve alguma coisa eu pago, pode colocar na minha responsabilidade. Eu falei para vocês aqui uma vez, eu torno a falar, se Deus olhar para o Samuel e ver o Samuel, Samuel vai para o inferno. Deus precisa olhar para o Samuel e ver Jesus. Por quê? Porque eu sou o Jesus? Hashtag somos todos Jesus? Não. Porque eu estou atrás dele. Porque eu estou debaixo dele. Porque Jesus, sim, é a minha cobertura espiritual. Romanos 8:1 diz o quê? Eu jurava que vocês... Romanos 8:1. Vou ajudar vocês. Nenhuma. Não, é o 3. É o 7, fala, miserável homem que sou, quem livrar do corpo dessa morte? Fala do... 7 fala do... O bem que eu quero fazer não faço, no final ali. 19, né? O bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero está atrás de mim o tempo todo. Aí chega no 23, 24, ele fala, miserável homem que sou. Aí entra no 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você estiver debaixo de Cristo, irmão, você está igual o Onésimo estava debaixo de Paulo aqui. Onésimo é meu filho na fé. Eu estou ali, agarrado em Cristo, irmão. Não há capacidade em mim de me salvar. Não tem. Não há nada de bom que eu faça que seja suficiente para me salvar. Vocês lembram do exemplo da árvore que eu dei? Alguém lembra desse exemplo? Eu estava assistindo aquele filme, eu não lembro agora o nome, que era que o rapaz que faz um Homem-Aranha, esse Homem-Aranha novo. Como é que é o nome dele? Como? Faz esse Homem-Aranha novo, tá dos Vingadores. É o Peter Parker. Peter Parker. O mesmo ator, Tom eu não estou ouvindo, varão. Tom Holland. Mas não é o centroavante, não, é outro Holland. Ele interpreta um dos personagens principais desse filme. Acontece uma tsunami, o hotel é completamente devastado, ele está com a família, e um monte de gente sai sendo levada. Por que ele sobrevive? Alguém lembra? Ele por si só tinha força para lutar contra aquela onda? O que ele fez? Se agarrou naquilo que estava de pé. Irmão, é a nossa vida. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de ficar de pé. A gente se agarra naquele que está de pé e fica de pé com a força dele. A gente só sobrevive aos tsunamis da vida se a gente se agarrar nessa árvore
videira verdadeira, frondosa, que tem raízes tão profundas que nenhuma tempestade leva, que nenhuma tsunami leva. Nós, por conta própria, não temos capacidade. Mas se você estiver agarrado nesse Cristo, você vai vencer todas as ondas que tentarem te matar. Esse é o Evangelho, irmão. Não é pela sua capacidade de resistir, é pela sua capacidade de continuar agarrado nele. Por isso que não há salvação fora de Cristo, irmão. Porque ele foi o único que ficou de pé. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos ficaram inúteis, mas Cristo veio aqui e não pecou. Ele ficou de pé. E agora? E agora a gente está nele. Pai, sou bobo. Eu sei que só tem salvação nele, então eu estou nele. Por quê? Porque a cédula do meu pecado, ele pregou junto com seus punhos na cruz. E agora não tem mais condenação para mim. Ele virou para Deus e falou assim: Pai, põe o pecado do Samuel na minha conta, deixa que eu pago, e agora receba-o como filho. Aí João fala, lá no comecinho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora? Agora eu sou filho, irmão. Agora eu tiro onda. Tropeço bastante, me arrebento todo, mas não solto essa árvore nem a pau. Porque é com ela que eu fico de pé. Então o que Paulo faz aqui é uma tipificação do Evangelho. Jesus pôs na conta dele uma dívida que era nossa. Paulo conclui essa ideia falando, olha, receba-o de coração. Mas não recebe como se você estivesse recebendo Onésimo. Recebe como se você estivesse recebendo a mim. E é novamente isso. Quem vai te apresentar diante de Deus não é o pastor da igreja. A gente pensa isso, né? Chegar lá no céu, o pastor da igreja fala assim, Pai, estão aqui as minhas ovelhas. Claro que não, as ovelhas não são do pastor. As ovelhas são de Cristo. Quem vai te apresentar diante de Deus é o próprio Cristo. Por isso que não há condenação, porque você está nele. E ele vai te apresentar diante de Deus. Eu falo, Pai, isso aqui, ó, esse aqui é o Samuel, não valia nada, mas eu salvei. Irmão, estou doido para passar por isso. Vinde bendito de meu Pai, e adentrar o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Irmão, porque no céu não vai ter lágrimas, senão eu chorava. Eu chorava. Aí Paulo fala, olha, não receba Onésimo. Como Onésimo? Receba como se você estivesse me recebendo. O que Onésimo era para Filemon? O que Paulo era para Filemon? Líder. O que Paulo está falando para Filemon é, receba o escravo como se você estivesse recebendo o... Receba o escravo como se você estivesse recebendo o... Irmão, a gente peca nisso. A gente peca nisso. A gente transgride nisso. A gente faz acepção de pessoa. A gente quer tratar o escravo como escravo e o líder como líder. Não aqui na igreja. Aqui na igreja, o líder é escravo. Mas cuidado para que você receba o escravo como escravo. Receba o escravo como líder. Paulo fala em Romanos 16 que a gente deve considerar as outras pessoas superiores a nós. E às vezes a gente quer se achar melhor que todo mundo. Para concluir, porque eu acho que já cheguei na hora, Paulo fala o seguinte, lá no 22, quando eu for para aí, prepara um quarto para mim, e aí quebra muita gente, né? Toalha branca, comida vegana, camarim, tamanho de foto no banner, hotel 5 estrelas, voo primeira classe. A única coisa que Paulo pede é, quando eu for para aí, prepara um quarto para mim. Mas, irmão, aí Paulo quebra a cultura da igreja brasileira, da ostentação. Ah, eu quero hotel, eu quero 20 mil, eu quero não sei o quê. Paulo fala assim, quando eu for para aí, prepara um quarto. Mas já passei por isso. Tá, mas quantas pessoas são na sua igreja? Tem menos de 500? Irmão, na minha igreja tem 50. Não foi aqui não, foi outro. Eu orientei ao pessoal que todas as vezes que você for chamar um pregador, agora não mais, que a gente não passa mais por isso, mas todas as vezes que fosse chamar um pregador, se ele pedisse 10 centavos, era para desligar o telefone na cara dele. Nem fala mais.
Só desliga o telefone, bate a poeira no teu pé e vai embora. Paulo só fala, prepara um quarto para mim. Tem gente que acha que o evangelho é segurança, garantia de vida. Irmão, você quer estabilidade? Faça um concurso público. Trabalhe durante 10 anos, então você terá sua estabilidade. O filho do homem não tinha lugar para reclinar a cabeça. Paulo ainda está pedindo demais, está pedindo um quartinho. Jesus montava a tenda para dormir. Isso aí eu aprendi no The Chosen. Para terminar, irmão, Paulo agora do 23 ao 25 faz as saudações finais. Quais são as saudações finais aí de Paulo? Então aparecem aí Marcos. Sabe que Marcos é esse? Aquele Marcos que Paulo mandou embora. E Barnabé abraçou, Paulo dispensou. Esse Marcos aqui, ó, tá comigo. Aristarco, outra dica de nome aí, para quem quiser ter filho varão. Aristarco, excelente nome. Nosso já é Hierápolis. Laodiceia. Áfia. Áfia era uma cristã, diz a história, Áfia era uma cristã notável na igreja que havia na casa de Filemão. Por isso que Paulo dá um destaque a ela. Era uma cristã notável, uma mulher de Deus. Então Paulo faz questão de fazer menção a ela por ser uma cristã notável. Assim como muitas outras mulheres, Lloyd, Eunice, Lídia e tantas outras, foram cristãs notáveis ao longo da história. Até aqui nos ajudou o Senhor? Amém? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Esse é o momento.